De volta com troca de passes nessa quinta, agora já quase não, já sexta-feira, meia-noite e 17. Então sextou no troca de passes hoje com Alex Meschini e com o nosso Ricardo Gonzalez, nosso Gonza, para falar da notícia de hoje do futebol brasileiro, contratação do Botafogo, tá lá no ge. Globo, ó, bota aqui no nosso telaço. A compra do Botafogo hoje acerta a contratação de Luiz Henrique, venceu a disputa, tinha outros clubes brasileiros também interessados. 106 milhões de reais, valores atuais, né, de 2024, a maior compra da história do Botafogo. E aí, em valores corrigidos, só está atrás do Tevez, do Arrascaeta, do Edmundo e do Pedro. Se a gente considerar os valores, mas em números absolutos, até o maior da história do Brasil. Enfim, 20 milhões de euros está desembolsando o John Textor. E aí está explicado lá no ge. Globo como funciona essa contratação. É o Botafogo quem está fazendo a compra dos direitos do Luiz Henrique, não é pelo Lyon, é pelo Botafogo, mas há no contrato a previsão de que em algum momento, não tem uma data definida, pelo menos não temos essa informação, ele joga no clube francês. Mas vem para o Botafogo para disputar essa temporada, Alex. Uma baita contratação, bela contratação do Botafogo, né? E vai além da gente discutir se é a maior do Brasil ou não. 106 milhões para um clube brasileiro como o Botafogo estar investindo já é de se comemorar. Sim. E tomara que realmente esteja confirmado, né, Cami Gonza, para a gente não ter surpresa. E é um jogador que realmente desses clubes, tendo essa condição, é óbvio, né, que eu também contrataria. E o Botafogo precisa de mais de um jogador com essa característica, desse tamanho, com esse talento que é muito jovem ainda, para assumir um protagonismo. Anos, né? Porém, quando ele subiu e ele jogou no Fluminense, ele demonstrou realmente esse talento. Hoje, o quê? 2 anos após ele ter saído, 1 ano e meio, 2 anos, ele vai voltar realmente ainda mais maduro, porque ele jogou bastante tempo lá no Betis e, ao mesmo tempo, o futebol brasileiro, de novo, mostrando essa força. Eu acho importantíssimo, sim, esse movimento do Botafogo, porque ele se encaixa perfeitamente naquilo que precisa para poder dividir responsabilidades e protagonismo, mas para acrescentar algo que o Botafogo hoje ainda está precisando. Porque tem jogadores que são mais parecidos, penso eu, nessa condição, e o Luiz Henrique vem para ajudar um Tiquinho, que é mais diferente, um Eduardo, a criar isso e, de repente, deixar mais leve para um Vitor Sá, para um Júnior, enfim, aí você acabar seguindo. Mas é legal, precisa de mais nomes, mas é um número espetacular e eu acho que o torcedor pode ficar bem feliz. Acho que é bem nesse caminho do diferenciado, né? Desse jogador que está numa outra prateleira, né, Gonza? Que chega dando aquela empolgação ao torcedor pelos valores que demonstram isso, né? 106 milhões de reais, 20 milhões de euros. Mas pelo que a gente sabe que o Luiz Henrique já entregou aqui no Fluminense, está entregando no Betis, que ele pode trazer para o Botafogo, né? Eu vejo independentemente do campo, porque no campo eu tenho pouquíssimas dúvidas de que vai funcionar muito bem. Eu acompanho muito futebol de base aqui no Sport TV e assim, eu transmito os jogos do Luiz Henrique pelo Fluminense na base desde o sub-16, 17. Então, assim, desde sempre achei o Luiz Henrique um cara diferente, um cara que faz o futebol parecer fácil. Ele joga, como a gente costuma dizer, às vezes ele bate na bola com nojo, mas é recurso, não é marra, é o jeito dele jogar. Mas acho que nesse primeiro momento, a primeira vitória, a primeira coisa positiva dessa negociação é uma resposta exatamente para o torcedor do Botafogo que acabou 2023 com aquela tristeza, aquele gosto de cabo de guarda-chuva depois daquela decepção no Campeonato Brasileiro. E ele recebe um presente desse tamanho, porque independente se é a maior, se é a primeira, se é a segunda, é dinheiro... É das maiores. Pacas. Já é das maiores. Muito expressivo e talvez só o Botafogo, pela questão do John Textor, pela questão da SAF, só o Botafogo talvez tivesse a oferecer ao Luiz Henrique a condição de vir para cá e deixar uma porta aberta para voltar para a Europa, no caso do Lyon. Eu me lembro muito, quando eu vi a notícia, me lembro de quando o Palmeiras contratou o Dudu, que tinha uma disputa também, tinha uma disputa com o Corinthians, com o São Paulo, e aí o Palmeiras vai lá e ganha essa disputa. E aquilo ali deu ao torcedor do Palmeiras uma confiança danada. O Botafogo estava brigando. Que parecia um absurdo do Dudu, olha o retorno que acabou gerando no sentido geral. E olha no que o Palmeiras acabou se transformando.
O Luiz Henrique tinha o Fluminense, que era o time que o formou, era onde ele se sentia em casa, onde ele era ídolo. Depois, o Flamengo, que tinha capacidade financeira para pelo menos negociar, pelo menos sonhar. Diretores do Flamengo chegaram a ir ao Bet para conversar, chegaram a ter um acerto com o Luiz Henrique, e aí o Botafogo vai lá e passa por cima disso tudo e ganha. Isso é uma vitória num começo de negociação espetacular. E depois, o que ele vai significar dentro do campo, a gente vai ver, mas eu não tenho dúvida de que vai dar certo. E a escolha pelo Botafogo, do atleta, do empresário, pô, é muito legal. Lógico que da maneira que era dirigido antes o Botafogo, não vamos falar sempre por maldade, mas pela dificuldade financeira, era difícil um caso desse acontecer por você ter poder de ir lá e convencer. E é lógico, o John Textor, ele tem Premier League na mão e tem campeonato francês, então tem Champions League o tempo todo. Então, torna-se realmente também atrativo e mais atrativo do que se ele tivesse vindo para o Flamengo, eu penso, sabe, Cami? Que já tem tantos atletas. E eu também quero ver, né? A gente acho que quer ver os outros times também podendo ter esses atletas para ter o equilíbrio de mais alto nível. A competitividade para o nosso campeonato também, para o Campeonato Brasileiro. Então, agora já na expectativa, já ansiosa. Só rapidinho, me lembrei, o Textor tem que arrumar um avião rápido para trazer ele para a pré-Libertadores. Aí melhora muito. 21 de fevereiro já é o primeiro jogo do Botafogo. Tem que estar em campo. Já na expectativa de ver o Luiz Henrique, então, de volta ao futebol brasileiro.